O personagem que a gente vai falar agora é o personagem Kevin, meu personagem favorito da série. Não sei se é o de vocês, quer dizer, depois do Jack, obviamente. E depois da Rebecca também. É o meu personagem favorito dos filhos Pearsons, digamos assim. Né? Então, da Kate, do Randall, e enfim, entre a Kate, o Randall e Kevin disparado, assim. Eu acho que ele também conseguiu me seduzir, né? Que isso é muito cativo no próprio modo de funcionamento dele pela via da histeria, né? Então já tô aqui introduzindo, inclusive, algo para vocês. O Kevin, ele é estruturalmente histérico, né? Na psicopatologia psicanalítica, o Kevin é um histérico, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês do que se trata isso especificamente, porque que o Kevin se enquadraria no diagnóstico psicanalítico exatamente na histeria. Bom, assim como eu fiz o do Randall, vou fazer uma pequena introdução aqui à histeria, né, nesse caso, e vou falar um pouquinho disso dentro do Kevin. Também tem a própria histeria na Kate, a própria histeria na Rebecca, mas eu vou falar especificamente aqui no Kevin, né? Então, a histeria, né, se configura por aquele sujeito que não se sentiu demasiadamente amado, né, não se sentiu investido, né, ali na relação inicial, né? Então, esse sujeito que não se sentiu investido, ele buscará ad infinito pro resto da vida dele exatamente esse investimento, exatamente esse amor que ele acredita que ele não teve, né? Então, é por isso que naquela dicotomia que se faz, né, enquanto obsessivo, ele é um nostálgico do ter, o histérico vai ser um nostálgico do ser, né? Ele vai querer ser esse objeto de desejo para que ele possa ali ter algum tipo de investimento mais interessante, mais importante ali naquela relação. Só que isso nunca mais será completamente satisfeito, porque já não foi de antemão. Então, por isso que o histérico, ou a histérica, que nós costumamos falar simplesmente da histérica, né? Mas, enfim, existe, sobretudo hoje em dia, existem muitos homens histéricos, é aquele que está o tempo inteiro insatisfeito. Ele é a insatisfação encarnada, né? Se nós pudéssemos, assim, definir numa única palavra o que seria histeria, é insatisfação. Esse é o primeiro ponto aqui que eu poderia colocar para vocês. Histeria é igual a uma insatisfação. Então, tem até acho que foi tipo um poema que a Ana Sui fez, né? Eu sugiro vocês colocarem no Google, que vocês vão achar rápido, né? É carta aberta de uma histérica, para um obsessivo, né? Que demonstra muito esse aspecto da própria insatisfação. Deixa eu ver, inclusive, se eu acho aqui, né? Carta aberta de uma histérica para um obsessivo. Vamos ver aqui. Tulipa Azul, o nome do poema, né? Eu vou pegar esse poema aqui porque ele é um poema assim que, tipo, consegue definir, no final das contas, a própria anedota do que seria a histeria, né? Do que seria esse processo, de fato, de insatisfação. Olha só. Se eu te pedir pão e você me der pão e eu não se eu te pedir pão, você me der o pão e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão, é que eu queria pão e também amor. Se eu te pedir vinho, você me der vinho, e ainda assim eu reclamar do vinho que você me deu, não é que eu quisesse vinho, é que eu queria vinho e também amor. Se eu te pedir uma tulipa azul, você me der uma tulipa azul, e eu reclamar mesmo assim da tulipa azul que você me deu, não é que eu quisesse uma tulipa de outra cor, é que eu queria uma tulipa azul e também amor. Amor não é coisa que se peça. Isso peço para outras coisas todas. Mas se você acreditar que quando eu te peço pão, vinho e tulipa azul, eu estou mesmo te pedindo pão, vinho e tulipa azul, então você me terá para sempre insatisfeita. Ou seja, isso aqui é perfeito, porque isso demonstra a própria constituição da histeria. Não me dê o que eu te peço, porque não é o que eu desejo, nos diria o próprio Lacan nesse sentido, né? Claro que de maneira análoga. A histérica ou histérico é aquele que fica o tempo inteiro requisitando algo que acredita que não teve. Uma posição, um investimento que acredita que nunca se teve. Diferentemente do obsessivo, como a gente pode ver, inclusive, no próprio caso do Randall, né? O Randall, ele teve em demasia. O Kevin, a Kate,
tiveram o mínimo ou menos possível aqui nessa relação de investimento libidinal, pelo menos na sua crença, né? Você pode dizer o seguinte, não, eu tenho os meus filhos ali e lidei com todos da mesma maneira, todos eu investi da mesma forma, todos foram amados suficientemente, etc. Então eles não têm do que se queixar, não interessa, porque não foi dessa maneira que eles introjetaram. Se a gente for realmente olhar, tem uma cena inclusive muito bonita, né, que o Kevin, ele chega pra dormir, aí a Kate e o Randall já estão na cama com os pais, eles estão lá no chalé, né, salvo engano, não sei se é no chalé ou se é na própria casa, mas enfim, eles estão ali ainda no início da adolescência, crianças ainda, né, tipo 11 anos, e aí o Kevin chega por último pra dormir com os pais e já não tem mais espaço na cama. Isso é muito simbólico, né, esse não ter o espaço na cama. Simbolicamente é não ter o espaço no próprio, ainda que simbolicamente, coração, né? No próprio amor, no próprio investimento. É isso do que se trata no final das contas. E ele pega e se deita no chão. E de fato, dos três, o Kevin ele é o menos investido. Isso é primoroso, porque depois a gente vai entender o porquê. Ele se torna à toa, a gente vai entender o porquê que ele tem várias mulheres, a gente vai entender o porquê, né? E aí ele se deita no chão, só que aí tem um plot twist, né? A Rebecca acorda no meio da noite, vê que o Kevin tá deitado sozinho no chão e ela vai se deitar com ele, como se ela estivesse dizendo nas entrelinhas: olha, eu não estive aqui desde o início, eu não te amei esse tanto desde o início, mas eu tô tentando dar conta disso agora. É isso, é esse vácuo de tempo que o histérico ou a histérica sentem ad infinito. Então, olha, não teve o tanto que deveria ter. Não teve ela vindo se deitar aqui comigo desde o início ou deixando o meu espaço na cama. Ainda que eu não estivesse lá, eu teria o meu espaço cativo. O histérico ou a histérica, eles não têm esse espaço cativo. Eles têm que encontrar sempre maneiras de conseguir essa conchinha que a Rebecca faz com o Kevin ali naquela cena primordial, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que, enfim, então, só para falar aqui da histeria, né? A histeria é exatamente esse movimento de você tentar remediar algo que aconteceu. E a maneira como você se sentiu frente a isso. E você vai buscar isso, esse amor que não se teve, que acredita que não se teve, pro resto da sua vida. E por isso você tá o tempo inteiro insatisfeito, né? O histérico ou a histérica, eles engajam o seu desejo na relação com o outro, né? Então, o desejo é o desejo do outro, né? O histérico ou a histérica, eles estão sempre às vistas do desejo do outro, né? Então, a gente percebe muito isso quando a gente percebe, por exemplo, que atrás de um grande homem obsessivo, de uma grande mulher obsessiva, há sempre um histérico ou uma histérica por trás, né? Porque eles são aqueles que estão dando ali o suporte, o suplemento para que aquele objeto de investimento também ele consiga alcançar vários patamares ali da sua vida. Isso é muito visto na própria relação, né, que se estabelece com o próprio histérico ou com a histérica. Mais do que isso, a gente tem uma outra questão aqui que também é fundamental, né?